Para uns no artístico, para outros pornografia. Essa é a polêmica que envolveu desenho de um homem e de uma mulher que está há mais de 50 anos viajando aí pela Via Láctea. É esta polêmica que está na placa produzida por Frank Drake, Carl Sagan e a esposa dele, Linda Sagan, colocada na Pioneer 10 há mais de 50 anos. E tem muita ciência nessa placa que, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender o pensar científico destes cientistas para poder construir uma mensagem para uma civilização extraterrestre pudesse entender e nos conhecer. Fica comigo que você vai entender essa história nesse vídeo. E eu sou o Paulo Henrique, sou doutor em ciência, sou o responsável por esse canal e hoje eu vou contar de forma clara e objetiva e decifrar com você esta placa de alumínio que foi pensada, como eu já disse, pelo Carl Sagan, Frank Drake e a esposa do Carl Sagan, a Linda Sagan, e foram colocadas na Pioneer 10 e 11 em 1972. Vamos falar sobre isso hoje. Show de bola, pensador científico, bem-vindo a mais um vídeo aqui. E eu já falei para você que nós vamos conversar hoje sobre a placa escandalosa que foi idealizada pelo Carl Sagan, astrônomo, famoso divulgador da ciência, pelo fundador do Instituto SETI, que é o Frank Drake, que é um instituto que procura vida extraterrestre através de radiotelescópios, e também com a participação da Linda Sagan, que era uma artista plástica que participou da confecção dessa mensagem, digamos assim, cifrada, que foi colocada na Pioneer 10, lançada em 1972. Você sabia que 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal e elas podem perder toda a informação de qualidade que a gente traz aqui? Se inscreve no canal, ativa as notificações que você não vai perder nenhuma discussão de ciência como cultura e vai estar sempre informado, desenvolvendo um pensamento científico forte. Se inscreva no nosso canal. 2 de março de 1972, às 20 horas e 42 minutos, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, envia uma nave não tripulada, a Pioneer 10, para investigar o planeta Júpiter. Além de investigar o planeta Júpiter, ela tinha também o objetivo de levar uma placa cifrada com a localização do planeta Terra e fazendo uma apresentação de nós terráqueos para uma possível civilização extraterrestre que a encontrasse em algum momento, em algum lugar do universo. Já faz mais de 50 anos que ela foi enviada, no entanto, essa placa contém muita ciência, a gente pode aprender muita ciência decifrando essa placa, além de entender toda a polêmica que envolveu a produção dessa placa, que além das informações de localização, levava também um desenho de um homem e uma mulher nus. Eu vou fazer todo o estudo dessa placa com você e a gente vai entender detalhe por detalhe da ciência por trás da placa, além de discutir, é claro, a polêmica que envolveu esses dois desenhos. Vai entrar para você agora essa análise. Segura aí. Então essa aqui é a placa que foi colocada na Pioneer 10 e depois também na 11, né? Então duas partes ela foi colocada. Mas na Pioneer 10 que ela foi enviada em 1972. Então aqui está marcado, no original evidentemente não tem esses números que você está vendo aqui. É só para você se localizar naquilo que eu vou explicar. Então vou explicar cada uma dessas partes. Então aqui depois você vai ver que isso tem a ver com átomos de hidrogênio, aqui tem a ver com posição de alguns pulsares, aqui é o sistema solar, aqui é a nave e as tão polêmicas, os desenhos polêmicos, né, do homem e da mulher. Então vamos falar de cada um desses pedaços, tá? Então o primeiro pedaço, esse número 1 que está aqui no centro, o que é esse monte de risco aqui? Então veja, aqui aproximando um pouquinho, aqui você tem 14, digamos, pulsares, que são posições de estrelas que têm uma frequência em que elas enviam os seus raios, posicionadas a partir, próximas, né? A partir de um ponto na nossa galáxia em que é possível mensurar a distância que nós estamos dela. Cada trecho aqui que você está vendo aqui
tem relação com a frequência desta onda produzida por esse pulsar que produz radiação eletromagnética. Isso está escrito em linguagem binária. Como eu disse, eles pensaram, tanto Carl Sagan como Frank Drake, eles pensaram em ciência, em matemática, para poder colocar isso numa linguagem universal. Então, cada um deles corresponde a um dos pulsares, e no total são 14, que são bem conhecidos aqui na Via Láctea. Então, isso seria possível, uma civilização que tivesse uma tecnologia próxima a nós, identificar a partir da frequência a distância em que ela está de nós, a partir do entendimento que ela tem em relação a esses pulsares. Digamos que eles pegaram uma referência que seria universal para nossa, pelo menos para a nossa galáxia aqui, e uma maneira de poder identificar o espaço e o tempo. E você vai ver que esse comprimento de onda que você tem aqui em cada um desses trechos tem a ver com um comprimento de onda de um elemento químico conhecido quando ele emite energia. Então vamos, só entendendo, isso está aqui, bem no centro. Então tá vendo? Dependendo de onde essa civilização encontrar a nave, para qualquer uma dessas posições, se ela entender este ponto como referência, dá para ela mensurar mais ou menos a distância até o número 2. Quem é esse número 2? É o Sol. É a nossa estrela que está ali naquela posição. E ele mostra aqui, os 3 primeiros planetas. E aqui está a Terra. Este número 3 mostra que justamente isso, a Terra, onde nós estamos, e aqui o caminho da Pioneer 10. E aqui está a Pioneer 10. Então aqui você vê uma distância que é medida através da radiação eletromagnética enviada por esses pulsares que, como eu disse, são pulsares conhecidos na nossa galáxia. Você tem aqui, provavelmente, se a Terra está aqui, Marte, Júpiter. Então esse foi o caminho que a Pioneer fez. Passou aqui entre Júpiter e Saturno. Está vendo aqui o tracinho do anel de Saturno, seguindo este caminho. E aqui está a Pioneer. Então essa é a segunda parte para você entender que é a localização, como eles pensaram na localização. Então nós estamos falando de uma coisa muito grande. Então se você pensar através de comprimentos de onda, sabendo a velocidade da luz, dá para você mensurar a distância que você está deste local, supondo que a civilização extraterrestre encontrou a nave. Então aqui, voltando aqui, agora já num outro ponto, a gente vai entender o que é esse desenho aqui, esse número 4 que está aqui em cima. O que ele é, e depois a gente vai entender os 6 e os 5. Os 5 e os 6, né, que estão aqui desses dois lados. Então veja, isto aqui são 2 estados de energia, veja aqui o spin, o spin invertido do átomo de hidrogênio. Então a diferença entre esses 2 estados de energia do átomo de hidrogênio produz, né, quando ele passa de um estado de energia para outro, ele produz uma onda. Essa onda, como toda onda, ela tem uma frequência e um comprimento de onda. Esse comprimento de onda dá na casa de 20 centímetros. É este o comprimento de onda que é utilizado para determinar a distância lá no pulsar, que é marcada, além de levar em consideração o comprimento de onda do hidrogênio, para poder fazer essa marcação, se escreve isso também em linguagem binária. Então, o que eles pensaram? Bom, uma civilização com o mínimo de entendimento do universo vai entender que o hidrogênio é um dos grandes, a maior substância que nós temos no universo, em maior quantidade, né, no universo, e tomando ela como referência em 2 estados de energia, eles poderiam decifrar todas aquelas ondas que você tem ali no pulsar, que está aqui, nesta figura aqui do meio, né? Então aqui são as distâncias que este pulsar, para cada direção no universo, está enviando uma radiação eletromagnética, e a gente consegue mensurar a distância a partir daí. Você pode ter conteúdos exclusivos se você se inscrever no nosso canal do Telegram, que está aqui embaixo da descrição, t.me/pensar científico.
Entra no nosso canal do Telegram e tenha conteúdos exclusivos sobre ciência no nosso canal do Telegram. Então aqui recapitulando, né? Você tem aqui no meio o pulsar e a direção dos 14 pulsares em relação ao Sol. Você tem aqui o planeta Terra, terceira órbita em relação ao Sol, da onde saiu a sonda. Aqui está o desenho da sonda, né? Toda a silhueta dela para que a civilização consiga entender. Aqui em cima é como se fosse uma escala, né? Igual você tem um mapa, você tem aquela escalinha. Então aqui é a escalinha do comprimento de onda que você tem quando o átomo de hidrogênio passa de um estado de energia para outro, ele emite uma radiação eletromagnética com um determinado comprimento de onda, que foi usado aqui para poder dar uma ideia, a partir da frequência e do comprimento de onda, do espaço e do tempo em que está o nosso sistema, o sistema solar. Aliás, deixa eu te falar, você já marcou a tua presença aí como pensador científico no nosso vídeo? Considera deixar teu like aí, que é a marca do pensador científico. Deixa seu like nesse vídeo, vem fazer parte dessa comunidade de pensadores científicos. Então, de novo, temos aqui o centro, onde as estrelas explodiram. Nós temos 14 pulsares que são referências. O tamanho dessas linhas tem a ver com o comprimento de onda dado pela emissão de radiação eletromagnética entre dois estados de energia do átomo de hidrogênio, que está aqui em cima. Então veja como se fosse a escala aqui, falando para o ETzinho, ó. Essa aqui é a escala que está medido tudo isso daqui. Aqui está o Sol, nesse cantinho. Aqui, ó, 1, 2, 3, planetinha Terra. Aqui o caminho que a Pioneer estava fazendo, e aqui o desenho da Pioneer. Aqui nós vemos o desenho da Pioneer e o homem e a mulher. Aqui perto do número 5, lembrando que os números é a referência que foi colocada aqui para a gente poder explicar, não estavam lá, essa numeração não faz parte da placa. Você tem aqui, ó, uma escalinha, tá vendo? De como medir o tamanho da mulher, ó, daqui até aqui. Nós temos o tamanho da mulher. O 6 é a nave, ó, o desenho aqui do contorno da Pioneer. E aqui você tem a nave, o homem e a mulher fazendo aí o sinalzinho, o homem fazendo um olá, né? Uma saudação para essa civilização que supostamente nos encontrasse. Então essa é a ciência, digamos assim, que está por trás. Átomo de hidrogênio, primordial, elemento que deu origem a todos os outros elementos. Diferença entre dois estados de energia te dá a frequência e o comprimento de onda, ou seja, você consegue mensurar espaço e o tempo nesse mapa a partir do átomo de hidrogênio, pulsares que são, digamos, unanimidades no na Via Láctea, para tentar localizar o nosso sistema. Sol aqui, terceira órbita Terra, a trajetória da Pioneer e os seres que estão por trás dessa construção sensacional, homem e mulher. Então, aí você conseguiu ter uma ideia das informações científicas que você tinha lá na placa. Mas você viu o desenho lá do homem e da mulher? Qual foi a polêmica que envolveu todo aquele desenho? Primeiro, a dificuldade de se pensar numa roupa. A Linda Sager tinha dificuldade de pensar numa roupa para desenhar o homem e a mulher com alguma roupa. Aí o Carl Sagan falou, faz o seguinte, deixa nu. Bom, quando você chega com o projeto da NASA lá no Congresso americano, extremamente conservador, em 1971, que foi quando ela estava sendo concebida, com esses dois desenhos, homem e mulher nu, dá para você ter uma ideia do escândalo que os conservadores fizeram, né? Pornografia no espaço e por aí vai, foi um escândalo. Mas ainda assim acabaram conseguindo aprovar a colocação da placa na Pioneer. Por outro lado, você tem um movimento feminista que fez uma crítica muito grande na posição com que a mulher foi desenhada, como se estivesse olhando para o homem. Você está conseguindo ver no desenho que eu coloquei ao lado, né? Fiz um recorte para que você pudesse ver a mulher olhando para o homem. Para alguns isso foi entendido como uma submissão. Por que ela não está olhando para frente e fazendo um olá também, se ela, digamos, é igual ao homem? Tá? A discussão que se colocou na época em função desse desenho. E uma outra coisa, o órgão genital feminino não foi desenhado.
Então também você teve críticas de que a mulher é assexuada, então só o homem tem órgão genital, a mulher não tem órgão genital. Essa discussão foi feita em todo o entorno desta placa, que foi uma ideia sensacional, convenhamos, do Carl Sagan, e a maneira como ele construiu, né, pensando na ciência, pensando na matemática, para poder colocar como uma forma de tentar estabelecer uma comunicação com alguma civilização extraterrestre. Considera compartilhar esse vídeo, assim como a mensagem do Carl Sagan, você viu aí, está viajando há mais de 50 anos pelo universo. Compartilhe o nosso vídeo, grupo do WhatsApp, Telegram de amigos, família, Facebook, Instagram. Nos ajude a levar a ciência como cultura ao maior número de pessoas. Sensacional essa placa, essa ideia do Carl Sagan, Frank Drake, da esposa dele, de pensar num mapa e numa maneira de se comunicar, já que iam lançar uma nave aí sem destino. Faz mais de 50 anos que ela está em algum lugar deste universo, de colocar um mapa, de estabelecer uma linguagem, de entender a ciência como uma linguagem universal, assim como a matemática, para poder cifrar e fazer uma escala para uma possível civilização nesse vasto universo, se encontrar essa nave, poder entender que ela não está sozinha, assim como nós buscamos isso também. Aliás, deixa eu deixar uma pergunta aqui para você. Aqui nos comentários, me diga, você conhece a mensagem da Voyager? Você sabe qual é a mensagem que está lá naquele DVD da Voyager? Eu posso fazer um vídeo para você aqui. Coloca nos comentários o que você acha disso. Aliás, o que você acha da ciência e da matemática serem pensados como linguagem universal. Você acha que existe alguma outra linguagem universal? Coloca aí nos comentários. E não esquece da polêmica também. Aliás, você vê algum problema naqueles desenhos? Você acha que a Linda Seiga devia ter feito alguma outra coisa ali? Aparelho genital feminino, a mulher de frente, fazendo também o olá, assim como homem. Coloca aí suas observações. Vou deixar um vídeo aqui para você continuar acompanhando o nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.